Highlanders, 21 de maio de 2023. Em alusão à sua história com o ensino do jiu-jitsu, respondendo ao entrevistador Alexandre Lemos, quinta-feira, dia 18 de maio, no podcast ConnectCast, o professor Melky Galvão estimou que das cerca de 1.000 crianças para quem ele já deu aula, teriam se formado algo em torno de 10 alunos. Ao que troquei a seguinte ideia com Tony. Eu tomei isso como um incentivo e lembrete de que baixa adesão não necessariamente significa estar fazendo a coisa errada. Aí a resposta do Tony. Não é errado não. Eu fiz judô quando pequeno, só até a faixa amarela. E Kung Fu quando jovem, por uns 4 anos. Deixei de fazer judô por causa do deslocamento. Não tinha ninguém para me levar e eu era pequeno demais para ter compromisso. Já no Kung Fu, era bem mais longe e eu era compromissado. O treino era numa academia no 2º andar, bem iluminado, numa rua muito movimentada. Era vitrine. Vi muitos alunos entrarem e saírem. O treino era intenso, pesado. Meu professor era das antigas. Existiam treinos que duravam 3 horas e meia, das 7 às 10h30 da noite. Não podíamos sentar. Existiam treinos em que ficávamos parados escutando por 1 hora seguida o professor explicar técnicas e moral de vida. Ainda o Tony falando. Mas só falei isso para você entender. Eu tinha 8 colegas, todos mais avançados. E eu o único meio gordinho. Mas eu era muito resiliente, bem como esses colegas. Alguns tinham 8, 10 anos de treino. 2 deles acompanharam o professor com o antigo mestre deles e treinavam com o meu professor, pois ele foi o que mais se destacou dentre todos os alunos. Há uma porrada de variáveis, percebe, Bruno? Interesse, resiliência, moral e respeito são fundamentais para formar mestres. São os únicos que chegaram ao final. Enquanto isso, a academia se sustenta com 200 principiantes. Fim da fala do Tony. Obrigado por autorizar o compartilhamento do seu depoimento, Tony. Foi com admiração que li a sua descrição das aulas e do seu professor de Kung Fu. Muito legal perceber isso. Sinal de que me mantenho fiel aos ideais nos quais eu acredito e que, embora já tenhamos conversado sobre esta questão diversas vezes antes, é sempre reconfortante constatar que, por mais didáticos e sensíveis que possamos ser, a peneira é inevitável em processos que envolvem realidades que não permitem segunda chance. Pelo menos enquanto nossa cultura não colaborar, receio que a tendência é o RSS permanecer com turma pequena e poucos alunos graduados diretamente ativos nas aulas. E complementando o que disse o Tony, no caso do RSS, essa dinâmica de baixa adesão pode resultar também de uma suspeita nossa, de que parte dos alunos poderia dar-se por satisfeita após seus primeiros ganhos de autonomia no projeto, desacelerando assim a sua presença nas aulas. De onde menos se espera, 27 de maio de 2023. Quase fomos atingidos hoje por um disco voador, uma espécie de frisbee mole que um morador lançava na beira do mar para brincar com seu cachorro. Voltávamos do quiosque do Bolado, que, para quem não sabe, é o quiosque laranja, na verdade foi pintado de branco, mas até uma semana atrás era laranja, que é o quiosque laranja que fica na altura da entrada do condomínio do Bolsonaro. Quase em frente à Torre Redonda, a turma, deslocando-se em fila indiana, não percebeu o objeto sendo lançado.
Eu antevi o lance, mas não consegui pensar rápido. Vi que viria em nossa direção, e o máximo que consegui fazer foi exclamar para que tomassem cuidado com o disco. Mais um pouco e teria atingido em cheio o rosto da Cristina. Mas o pior ainda estava por vir. O morador, que deve ter ficado sem graça, deu as costas para a gente e assinou com a mão, como quem se retratando muito de leve por algo que não tinha a menor gravidade. Essa falta de sensibilidade, talvez movida por um sentimento de vergonha e de não saber reagir à altura pela atitude por ele gerada, foi realmente surpreendente e muito triste. Não devemos esperar dos outros aquilo que talvez eles não aprenderam a ter. Foi muito ruim, mas foi legal termos conseguido desapegar daquilo pelo qual não valia a pena discutir. Assim como uma pessoa não consegue se abrir para reconhecer um erro, quem procura evoluir na vida precisa estar sempre preparado para não deixar vaidade, orgulho, vergonha ou qualquer outra coisa do tipo impedir a possibilidade de um contato sempre construtivo com o próximo. Devemos estar sempre alertas, pois assim como o perigo, a oportunidade de aprendizagem e crescimento pode também vir de onde menos se espera. O incômodo do descontrole. 30 de maio de 2023. Hoje na aula tive um insight que me fez entender por que devemos aprender a não reclamar das cobranças. As cobranças que faço aos alunos são diretamente proporcionais à necessidade que cada um deles me demonstra ter. Estou falando de pontos fracos que, se não cuidados, poderão fazer ruir por completo a sua estabilidade emocional no momento em que o ambiente resolver testá-los à vera. Cada um de nós possui um ponto fraco principal, que eventualmente torna-se visível por ocasião de algum contexto específico colocado pelo ambiente. Tão logo detecto o ponto fraco, é meu dever estimular o aluno imediatamente. A forma com que o estimulo é forçando-lhe a se confrontar com aquilo que o incomoda. Realizo esse estímulo com o porém de que o aluno tende a não conseguir enxergar ainda a fonte do seu incômodo. Portanto, não dou nome aos bois. Não explico ao aluno o motivo de o estar forçando naquele exato momento. A princípio, o aluno pode ficar com a sensação de estar sendo cobrado por sabe-se lá qual motivo. Importante observar como o aluno depois reage e responde ao processo. 2 pontos. Aí são 3 possibilidades que eu coloquei aqui de comportamento. Se ele, aos poucos, vai parando de reclamar e passa a aceitar aquilo como parte normal da aula, sinal de que as aulas estão surtindo efeito positivo em sua vida. Segundo comportamento previsto, se ele para de vir à aula e perde o interesse pelo projeto, talvez sinal de que não curte a nossa proposta, e tudo bem. Terceiro comportamento previsto, não necessariamente são apenas esses 3, né? Se ele segue fazendo aula, mas se continua demonstrando-se incomodado com aquilo tudo. Neste caso, deve existir algo mais forte no inconsciente do aluno, que ele ainda não consegue enxergar, algo que, uma vez identificado, oportunizará enorme alívio e melhora da sua qualidade de vida. Portanto, lembremos-nos que na aula é nosso dever aprendermos a não nos deixarmos incomodar pelo descontrole. Na arrebentação não temos controle de nada, portanto, convém que na aula tampouco. Valeu, galera!